Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Continuando a nossa série de provérbios, hoje nós vamos para o capítulo 22 do nosso livro desse mês. O capítulo 22 de provérbios é muito rico. Ele apresenta várias passagens que são até bem conhecidas e que trazem muitos ensinamentos para a nossa vida. E como a gente não tem como abordar todos esses assuntos, todo esse aprendizado aqui, fica aí de dever de casa a missão de você ler o capítulo 22 de Provérbios com bastante atenção, prestando atenção nos detalhes, deixando Deus ministrar ao seu coração. Combinado? Então você vai ler o capítulo inteiro, mesmo que eu só vá falar de alguns versículos aqui. Vambora! Dito isso, a gente pode entrar no assunto que é o nosso assunto de hoje. Basicamente, o destaque que a gente vai dar nesse capítulo é uma crítica à mediocridade. Sim, pois é, mediocridade, exatamente. Essa palavra é usada de uma maneira pejorativa, mas na verdade, medíocre significa aquele que está na média. E quando se fala em estar na média, a gente entende algo como aquele que faz exatamente o que todo mundo além dele também faz. Agora, olha o que a gente aprende no versículo em destaque de hoje. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Provérbios 22, 29. O texto nos ensina que aquelas pessoas que se destacam no seu trabalho estarão na presença de reis. Muito interessante. A gente já falou sobre a importância do trabalho, como a gente vê lá no vídeo do capítulo 6, que, aliás, comunica muito com o que a gente está falando aqui hoje. Então, se você não assistiu, você pode correr lá e assistir o vídeo do capítulo 6. E esse texto daqui, na verdade, ele vai além de enaltecer o trabalho em si. Ele fala que o trabalho deve ser sempre bem feito. Com isso, a gente aprende um princípio que, na verdade, é muito simples. Dê sempre o seu melhor em tudo o que você fizer. Existe um salmo que eu acho muito interessante, especialmente para quem é músico, assim como a gente, e é o Salmo 33, que no versículo 3 diz o seguinte: Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Salmo 33, 3. Repara que o salmista fala tocai bem, não apenas tocai, e outras versões falam tocar com habilidade, tocar com arte. O que a gente entende é que o importante ali não era que houvesse simplesmente música para Deus, mas deveria, sim, cada músico, cada cantor ali, dar o seu melhor para o culto ao Senhor. Portanto, se você é um músico, um cantor ou de alguma forma oferece algum tipo de arte para Deus, nunca deixe de dar o seu melhor e procurar sempre melhorar cada vez mais. A parábola dos talentos, que você confere lá em Mateus 25, de 14 a 30, a gente também falou dela lá no capítulo 6, no vídeo do capítulo 6, essa parábola, na verdade, acrescenta algo muito interessante para o que a gente está falando agora. Aquele servo que foi considerado mau e negligente foi o que escondeu seu talento com medo de perdê-lo, enquanto os outros dois servos que foram e negociaram com seu talento, usaram ele para conseguir obter o dobro do que eles tinham, foram parabenizados de maneira igual um ao outro. Isso porque todos deram o seu melhor, fizeram o melhor que podiam com o talento que receberam. Mesmo que os talentos fossem diferentes, fossem uma quantidade diferente, cada um fez o melhor que podia, e com isso o seu Senhor se alegrou. A mensagem, então, é essa: não importa o que você tem nas mãos hoje, simplesmente faça o melhor que você puder com os recursos que ele te deu hoje e se dedique realmente ao máximo. Procure sempre melhorar, sempre se superar naquilo que você faz pelo Senhor, porque é isso que ele espera da gente. E essa dedicação também se refere à nossa vida secular. Estou falando aqui do trabalho para o Senhor, mas também se aplica totalmente ao nosso cotidiano. Quantas pessoas a gente não ouve as histórias de que começaram de maneira muito simples, com um trabalho às vezes pouco valorizado, mas conseguiram ir ascendendo na vida e conquistaram posições de destaque por meio da sua dedicação e do seu esforço. Por isso, quer você seja um CEO de uma empresa multinacional ou vendedor de uma barraquinha, Deus espera que você seja primoroso no seu trabalho. E esse primor irá se tornar evidente mais cedo ou mais tarde perante os homens, inclusive.
Mas, de maneira geral, as pessoas não gostam muito de ver aqueles que procuram estar fora da média. É, infelizmente, muito comum a gente ver aqueles que, inclusive, torcem pelo fracasso de outras pessoas. A maioria das pessoas, isto é, a média, está insatisfeita com a sua condição, mas se recusam a alterar hábitos ou buscar novas estratégias para conseguir mudar de vida a partir dali. Ao invés disso, eles preferem reclamar e colocar a culpa pelo seu fracasso em um terceiro. Esse capítulo que estamos lendo, capítulo 22, fala um pouco sobre o comportamento que a gente encontra nessas pessoas em alguns momentos. Pode ser que ele seja medroso, ele tenha medo de fazer alguma coisa, que na verdade a gente entende como preguiça nesse contexto, como a gente vê no versículo. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Provérbios 22, 13. Ou pode ser que elas não estejam dispostas a pensar fora da caixa, estão com a sua mente totalmente cauterizada pela dureza da vida que enfrentaram, e inclusive tendem a abafar, a destruir os sonhos de outras pessoas. E o conselho da Bíblia para nós com relação a estes é: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em uma armadilha mortal. Provérbios 22, 24 a 25. Por isso, vigie bem quem são as suas companhias, como a gente também já falou anteriormente. Ao invés disso, a nossa mentalidade, o nosso mindset deve ser o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23 a 24. Caso você se sinta frustrado com seu trabalho, sente que não está indo a lugar nenhum, pare, tente interromper essa mentalidade negativa e passe a pensar que aquilo que você faz para o Senhor e não para outro ser humano, como o seu chefe, por exemplo. Se for o caso, você pode pedir a Deus a oportunidade de mudar de emprego ou mudar de carreira, mas só não pode se deixar se abalar por isso. Enquanto você estiver naquele trabalho, é ele ao qual você vai se dedicar para dar o seu melhor para o Senhor. Eu sei que às vezes parece meio cansativo ficar falando de fugir da mediocridade, pensar diferente, mudar a mentalidade, porque isso exige realmente um esforço grande da nossa parte e às vezes a gente é tentado a achar que não consegue chegar lá. Mas, conforme a gente falou ontem, no capítulo 21, o segredo para o sucesso não está em tentar pegar o mundo inteiro com as mãos, e sim em confiar e depender de Deus. É Ele quem nos dá a vitória. E para a gente concluir, eu gostaria de deixar as palavras de ânimo, de incentivo, que o próprio Deus deixou a Josué, que seria o sucessor de Moisés, o que era uma baita responsabilidade. Afinal de contas, ele lideraria o povo de Israel na última etapa da conquista da Terra Prometida. E Deus fala o seguinte para ele: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Josué 1, 9. Apenas dê o seu melhor e confie em Deus, porque Ele garantirá o seu sucesso. Que Deus te abençoe. Amigos, com isso encerramos o estudo do dia de hoje. Espero que Deus tenha falado bastante ao seu coração. Mas antes da gente se despedir, eu gostaria de orar por você. Especificamente por você que se sente desanimado, que se sente frustrado, parece que não está chegando a lugar nenhum, não sente mais aquela força de vontade para fazer, para dar o seu melhor e parece que o dia a dia te consumiu ou de repente você acabou sendo consumido por uma rotina e não sente mais o mesmo vigor que já sentiu uma vez. Saiba que você não está sozinho nessa. E eu vou pedir a Deus que Ele dê essa injeção de ânimo para você melhorar o seu humor, digamos assim, com relação ao trabalho, a sua expectativa, a sua perspectiva com relação àquilo que está diante de você para fazer no dia de hoje. Então vamos orar.
Senhor Jesus, meu Pai, nós sabemos, meu Deus, que o sucesso, o nosso bom êxito, não vem da gente, não vem da nossa inteligência, da nossa estratégia, simplesmente, da nossa habilidade, meu Pai, e sim vem do Senhor, na verdade, é o Senhor quem nos dá a vitória. Mas sabemos também que nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos dedicar, trabalhar, estudar, fazer aquilo que está posto diante de nós, para que o Senhor nos recompense com a Tua bênção. Então, Senhor, eu clamo, meu Pai, que o Senhor venha nos encher com o Teu ânimo, meu Pai, nos encher com essa alegria, essa disposição que vai nos levar a conseguir ser mais produtivo, conseguir ser mais dedicado, ter realmente mais ânimo para poder fazer aquilo que a gente tem que fazer, meu Pai, que nós não nos comparemos com outras pessoas, seja para nos sentirmos mal ou para nos sentirmos bem com isso, mas nós nos comparemos realmente com o Teu ideal, com aquilo que o Senhor espera da gente, com aquilo que o Senhor sonha para a gente, meu Pai. Então nos alegra nesse dia, nos fortalece e nos capacita a darmos sempre o nosso melhor em tudo aquilo que a gente fizer. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, meu amigo, não deixa de compartilhar esse vídeo para todo mundo, todos os seus amigos que você quer que também façam um trabalho acima da média, assim como você. E não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Até mais!